Quando eu comecei, eu achava que eu tinha que aceitar tudo de todos de qualquer jeito, porque eu tava precisando. Isso pode acontecer com você também. Às vezes você tá entrando na área e você tá assim, meu Deus, eu não conheço ninguém. Qualquer pessoa que chegar, eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer. Eu passei por isso, eu sei como é. Há muitos anos atrás. Então eu lembro que tinha uma nutricionista e ela era bem famosinha, assim, sabe? E aí ela começou a me seguir, eu comecei a seguir ela, tal, tarará. E aí eu falei assim, gente, vou fechar com essa pessoa. Fechar não, né? Vou me apresentar e tal, né? E fui lá, conversei com ela, tal, a gente marcou, a gente se encontrou. Eu tava tão assim na minha cabeça de que ela precisa muito de mim, mais de mim do que eu dela, que eu deixei de fazer um monte de pergunta que eu precisava, o que eu queria na hora era que ela falasse, ah, beleza, vamos fechar a parceria. Eu tava tão cega, e eu não... Porque, na verdade, o parceiro, ele precisa de você assim como você precisa dele. Não existe uma parceria onde só uma pessoa precisa da outra. Porque é o que eu falei, vai acabar virando um favor e não é isso que a gente tá buscando. Mas a minha imaturidade, a minha falta de experiência na época, fez eu, tipo, querer tudo e aceitar algumas coisas de qualquer jeito, né? Então, o que eu fiz com essa pessoa? Eu conversei com ela e tal e queria fechar. E aí eu fechei sem fazer a minha pesquisa. Eu não fui fazer a minha pesquisa para ver direito quem era, como que trabalhava, o que que fazia, enfim. E aí eu tava atendendo uma cliente, uma mãe, e aí essa mãe precisava de uma nutricionista, e essa que eu fechei parceria fazia atendimento domiciliar, e eu passei para ela esse cliente. Aí eu falei pra ela assim, ó, vai lá atender essa mãe na casa dela, tá precisando de uma nutricionista, ela quer atendimento domiciliar, vai lá, não. Essa nutricionista foi lá. Só que como que ela foi se apresentar? Olha como a comunicação e a apresentação faz toda a diferença. Ela chegou na casa dessa cliente dela, minha cliente, né, que eu passei pra ela ali, ela tinha uma festa pra ir logo depois desse atendimento. Então ela chegou lá pra esse atendimento com uma meia calça preta, sabe aquelas meia calça arrastão? Com uma meia calça daquela, uns shorts, uma bota, uma blusa e ela jogou um jaleco por cima. Ela não estava apropriadamente vestida para aquele atendimento, ela estava mais preocupada com a festa que ela tinha depois. E ela chegou na casa da cliente, você imagina uma mãe pós-parto, né, tá daquele jeito. O que eu tinha fechado com ela da minha parte era uma consultoria de amamentação, e aí ela tava daquele jeito, né, a gente sabe como é que é depois do pós-parto, no pós-parto ali. E essa nutricionista chegou lá para fazer esse atendimento, toda maquiada, toda linda, com uma blusa com decote, com meia calça, bota. Quem abriu a porta para ela foi o marido. Quando a mãe viu, a mãe não gostou, obviamente, do que ela viu, foi uma apresentação péssima, entendeu? E assim que o atendimento acabou, essa mãe me ligou e ela falou desse jeito comigo assim, quem que você mandou aqui na minha casa? O que foi isso? E eu assim, oi? Como assim? Ela, o que é essa mulher que entrou na minha casa desse jeito? E aí eu fui ver o que tinha acontecido, né? E ali estava ela, toda não apropriadamente vestida para estar ali fazendo aquele atendimento domiciliar na casa da cliente. E por que isso aconteceu? Porque eu não alinhei com ela o meu perfil, eu não alinhei com ela o perfil do cliente que eu estava atendendo. Eu queria fechar a parceria de qualquer jeito. Ela era uma nutricionista, sim, ela atendia crianças, mães, mulheres grávidas, mas eu não tinha alinhado com ela, né? Olha, uma consultoria de amamentação, é pós-parto, tarará, é domiciliar, é na casa do cliente. Eu não alinhei nada, eu simplesmente cheguei para aquela reunião e queria fechar de qualquer jeito. Então, isso foi uma parceria ruim para mim, por exemplo. Essa mãe, obviamente, eu pedi desculpa para ela, mas assim, a impressão que ela teve, eu tenho certeza que foi a pior das piores. E eu tenho certeza que essa é uma pessoa que não me indica para ninguém e foi uma experiência péssima para ela. E dali poderia ter surgido outras clientes, porque essa mãe poderia me indicar para outras pessoas. E isso, obviamente, não aconteceu, devido a essa parceria que não foi legal. E aí eu conversei com essa nutricionista, eu falei com ela, né? Falei assim, nossa, você foi atender a cliente, o que aconteceu? Ela me ligou, ela não gostou, ela falou, tarará, tarará. Sabe qual foi a resposta que essa nutricionista me deu na hora? Olha, não é só porque ela tá um bagaço que eu tenho que ir atender ela bagaça, desse jeito também, toda bagunçada. Ela usou a palavra bagaço, não é porque a mãe está um bagaço que eu tenho que ir lá na casa dela desse jeito também. Eu fui arrumada assim. Ou seja, eu obviamente rompi essa parceria na hora, né? Mas se eu tivesse feito a minha pesquisa, se eu tivesse alinhado as coisas, se eu tivesse conversado com mais calma, isso não teria acontecido.
Então faça a pesquisa de vocês, né? Fazer boas parcerias é de fato seguir todos os itens que eu passei para vocês e eu vou repassá-los aqui de novo, tá? Eu deixei até anotado aqui, ó, como que a gente vai identificar bons parceiros. Presta atenção aí para quem tá entrando agora, tá? Você vai ver o que a empresa faz, quem são os seus clientes, quem são os clientes dessa empresa, quais são os diferenciais que ela tem, quais os planos de expansão que ela tem, quais estratégias de marketing que usam, quais os pontos de venda, o que faz para vender. Se já possuem parceiros, sim, quais são esses parceiros e quantos clientes mais ou menos atendem, né? E aí eu falei sobre a questão de você ter um match, a questão da comunicação com o seu cliente é muito importante. Então você precisa saber se comunicar e saber quais são todas as expectativas que você está buscando com ele, como que o seu cliente se é o mesmo perfil do cliente dele, tá? Se existe essa conexão entre vocês para fechar essa parceria, para que ela consiga ser uma parceria aí de sucesso mesmo, certo? As parcerias, elas são fundamentais, gente, elas são fundamentais para quem é pequeno e para quem é grande. Se você é uma empresa que está começando agora, é fundamental. Se você é uma empresa grande, continua sendo fundamental. Vou te dar um exemplo aqui da Kodak. Quem aqui conhece a Kodak? Coloquei para mim, Kodak é aquela empresa de fotografia, né? A Kodak durante muitos anos foi líder no mercado na área de fotografia, né? E o que aconteceu com a Kodak? A gente quase não escuta falar mais dela. A Kodak, ela não foi capaz de se adaptar ao digital e ela não foi capaz de aceitar parcerias. Quando o digital foi chegando, ela não se adaptou ao digital. Algumas empresas que são grandes hoje tentaram entrar em contato para fazer parceria com ela, mas ela era líder no mercado. E ela fechou a porta para essas parcerias. Ela não quis fazer parceria e ela também não quis se adaptar. Olha o que aconteceu, uma empresa grande, líder no mercado, não se adaptou às inovações, que seria o digital, e além disso fechou a porta para os parceiros que queriam fazer parceria com ela. Hoje a Kodak continua aberta, ela existe, né? Só que ela ocupa uma parcela insignificante no mercado, se você parar para pensar, inexpressiva, porque a gente quase não escuta mais falar. Então assim, era uma empresa que era líder, e hoje ela já não é mais, porque ela fechou portas para parcerias, porque ela não se adaptou ao digital. Então olha como é importante a gente estar alinhado com o digital, né? E a gente abrir portas para as parcerias e não ter medo da parceria, não ter medo da concorrência. É possível você fazer parceria com um profissional da mesma área, da mesma atuação que a sua, inclusive.